deixou nós ansiosos de mais um pouco, mas o Senhor vai usá-lo outro dia para trazer esse resto para nós. Aleluia. Estamos falando para pessoas que também estão em casa, e você que está em casa, nós te saudamos também com uma boa noite de salvação na paz do Senhor Jesus. Capítulo de número 26 do livro de Gênesis, ou melhor, de São Mateus. São Mateus, capítulo de número 26 e o versículo de número 36 e 37. São Mateus, capítulo 26, versículos 36 e 37. Diz assim: Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse aos seus discípulos: Assentai-vos aqui, enquanto eu vou além orar. E levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Amém. Tome seu assento, por gentileza, na presença do Senhor Jesus. Os velhinhos têm costume de esquecer muita coisa. A cabeça dos velhinhos não ficam mais boa depois de 65 anos para pensar, para guardar, para arquivar. Ficam ruim. E aí, porque fica um pouco ruim, a gente tem que escrever algumas coisas, e eu sou ruim para escrever. Eu sou bom para pensar. Às vezes tem alguém fazendo aniversário lá da família, e eu estou sentado, alguém posta lá, parabéns por fulano, e dá um estalo aqui, e eu começo a escrever algo assim bonito, eles me chamam, o poeta da família está escrevendo. É aquele negócio, aquele flash que dá. Mas para mim escrever, e meditar e pensar assim, sou muito ruim. E hoje eu escrevi no meu celular o assunto que ia trazer aqui. E sabe o que aconteceu? O celular não está aqui. Então, se eu me empolgar demais, vocês fazem menos movimento, que aí eu sei que eu estou saindo fora da... Entendeu? Porque eu tenho mais esse ruim comigo, que eu me empolgo quando estou falando, e aí acontecem algumas coisas a mais. Eu quero falar para os irmãos nessa noite sobre a última semana do nosso Mestre Jesus aqui na terra. Acontecimentos que se deram na última semana e que ficaram registrados para nossa memorização. Às vezes lemos os evangelhos, e eu sou um bom admirador de pessoas que estudam a palavra, porque eu sou um estudioso da palavra, eu não gosto de só ler. Se vocês pegarem a minha Bíblia aqui, ela vai estar cheia de marca. E essa Bíblia é uma Bíblia nova, é uma Bíblia que tem 1 ano e meio, se tiver. 2 anos, não sei. Mas ela está bem surradinha, já está a capa dela precisando quase trocar a capa, enfim, a gente gasta ela. Mas eu estudo a Bíblia, eu leio estudando, e quando encontro algo que choca assim, eu paro ali, e entro lá dentro, e viajo naquela história, encontro os pormenores dela, e vejo o que serve, o que dá bom para a igreja, o que não é bom, e eu vou fazer a parte seletiva, e aí eu trago aqui aquilo que eu entendo ser bom, que vai causar algum efeito melhor para a igreja. Então, a última semana de Jesus Cristo aqui na terra como ser humano. O nome Jesus, eu não sei se já falei alguma vez aqui, ou se vocês já ouviram de alguma forma. Quando eu falo Jesus Cristo, eu estou dizendo o homem divino. Quando eu falo Cristo Jesus, eu estou dizendo o divino encarnado, o divino que se fez homem para andar aqui na terra.
Essas duas naturezas de Jesus andavam junto com ele desde o dia que ele entrou no ventre de Maria e começou a ser gerado lá. Essas duas naturezas estavam lá dentro do ventre de Maria. Quando Jesus sai do ventre de Maria e passa a se desenvolver, em que faculdade mesmo Jesus estudou, os irmãos lembram? Ele tinha um doutor da lei, que era um ensinador, tipo o pastor Lucas, pastor Ney, são homens que ensinam. Eu gosto de ouvir quem ensina, eu sou fã disso. Este homem, ensinador da lei, que era o mais famoso lá nas terras de Israel na época, chamava-se Gamaliel, deu algumas instruções. Mas quanto uma criança de 12 anos absorve em ensino? Não muito. Eu tive 12 anos e eu era o pior que tinha na sala de aula. Quando batia o sinal, eu era o primeiro que saía. Quando batia o sinal para entrar, eu era o último que entrava, porque eu estava aprontando lá fora alguma lambança ainda. Então eu era um perverso. E com 12 anos de idade, eu fazia coisa que gente grande ficava pensando: quando será que eu vou conseguir fazer isso? Eu fazia coisa medonha, mas era coisas daqui dessa terra, coisas ruins daqui. Você entendeu? Agora, conversar com mestres da lei, homens que gastavam a vida inteira em cima de livros, estudando, e fazer os caras ficar com o queixo caído ao ouvir o ensino de um garoto de 12 anos. Esse ensino vinha de onde? Da divindade dele. Está entendendo? Não era normal, não era comum. Aí os doutores da lei ficavam: como é que pode sair? Onde é que esse cara achou isso? Por onde foi que esse cara andou? De onde mesmo que você é originário, fera? Onde é que você nasceu? Que são teus? Está entendendo? Eles estavam perdidos. Por quê? A estrutura do conhecimento do mestre era tão grande que embasbacava os sábios daquela época. 12 aninhos de idade, uma adolescente. Os nossos adolescentes com 12 anos só pensam em dormir, celular. Naquele tempo não. A preocupação do mestre era joelho no pó e obedecer à voz do reino. Pastor Ney disse que ele nasceu antes, não foi? Antes ele já era o Cordeiro de Deus. Agora com 12 anos, ele era o garoto cordeiro. Imaginou? Esse cara andando pelas ruas da cidade, e você podendo apertar a mão dele, e você podendo andar junto com ele na rua, e você podendo trocar ideias com ele. E esse cara, ele veio de lá enviado. Imaginou o privilégio daquela gente? Rapaz, se eu fosse um judeu, eu acho que eu ia me pregar do lado dele, e ele ia se incomodar comigo, porque eu era lambão, aprontão, todo estrambelhado. Ele ia me corrigir mais do que corrigiu o Pedro, eu acho, muitas vezes, mas eu ia estar ali, incomodando. Ei, isso aqui, explica isso aqui. Entendeu? Ia incomodar muito, porque eu incomodava meus professores de escola dominical. Os professores levavam a lição lá, porque tem uns professores que gostam de púlpito, pastor Ney, gostam de pregar no altar da igreja, mas eles nunca leem a Bíblia em casa, nunca estudam a Bíblia em casa. Aí ele pega a Bíblia e coloca embaixo do braço, vem para a igreja e diz: hoje o sermão é aqui, aponta ali. Aí cai lá numa genealogia, ele não sabe nem o nome, nem citar o nome dos indivíduos lá, mas ele vai pregar aquilo, porque ele não estuda, ele não aprende em casa. E os meus professores chegavam lá e eu levava 7, 8 perguntas, aquelas grosseiras mesmo, aquelas que faziam o cara ir lá buscar o conhecimento. Aí o que acontecia? Eles não sabiam responder. Não, domingo que vem a gente traz a resposta. Mas que tal que domingo que vem eu não posso estar, professor? O senhor pode me... Como é que vai ficar? Eu incomodava assim, entendeu? Pense em Jesus.
Pensa esse garotinho aqui, ó. Os pais dizendo, a gente vai para o sacrifício em Jerusalém. Estou junto, vou nessa. E ele vai junto com os pais. Chega lá em Jerusalém, pensa um garoto, ó, menino, 12 anos de idade, correndo para todo lado, brincando, olhando os movimentos, as coisas curiosas do dia, descobrindo como é que era e como é que não era. E de repente ele abre uma porta, porque adolescente é meio entrão, viu? Tem uns que são meio entrão. Ele abre a porta, meteu a força para dentro da porta, e lá dentro estavam os caras sentados lá discutindo a lei. Ele chegou lá, escutou. Os caras disseram, ô menino, de onde é que você veio? Eu estou escutando os filhos falar, quero ouvir também a história aqui, quero me inteirar do assunto. E ele começa a entrar no assunto. Quando os caras abrem a boca, o manancial começa a descer de lá, e ele começa a dar escola para aquela gente ali. Os homens eram mestres da lei, e ele começa a dar escola para eles, dar uma aula, dar uma auditoria de como funciona o reino, de como funciona o céu, de como Deus vê as coisas. E ele começa a fazer coisa absurda, e os homens estão embasbacados, estão perdidos, e os homens pensam, meu Deus, como é que pode sair? Da onde isso tudo? E o moço fala um dia inteiro, 2 dias inteiros. Pensa nisso, gente. Os caras não saíram nem para tomar água, era uma coisa medonha isso, entendeu? Aí Jesus Cristo, uma pancada na porta, os pais dele, ô rapaz, que coisa é isso que você fez com a gente? Nós estamos preocupados correndo atrás de ti para lá e para cá. Aí ele diz para eles, eu estava cuidando das coisas do reino, eu estava atendendo os negócios do meu pai, eu estava cuidando de algo que é pertinente a lá, e isso vocês não entendem, isso vocês não sabem ainda, só vão saber quando chegar lá, mas eu estava falando de assuntos de lá. Mas os 12 anos dele passam, e aí ele vai para a marcenaria do pai, trabalha, gasta as mãos. Eu fui marceneiro, irmão. A mão do marceneiro é a mesma coisa de você pegar numa casca de pinheiro, não tem esse pinheiro brasileiro, cascudão assim, todo perebado. Pegar na mão do marceneiro é mesmo que pegar numa casca de pinheiro assim, a mão tá aquele escalo assim, que quase sai fora assim, ó, sozinho. A pele fica muito feia, muito feia. Mas o marceneiro é obrigado a fazer isso. Imagine Jesus Cristo com as mãos calejadas da marcenaria do pai para ajudar trazendo sustento para casa. Mas aí quando ele faz 29 anos e meio de idade, ele diz, bom, rico, mamãe não vai ficar mesmo. Os meus irmãos também não. Então eu vou cuidar das coisas do reino e vocês se viram com a marcenaria. Aí ele descobriu que tinha um tal de João Batista batizando lá no deserto, e ele pensou, vou lá. E quando ele foi lá para ser batizado pelo João, quando João olhou o camarada na fila, enorme fila que vinha para o batismo, o João disse, este aí é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o pastor nem falou bem desse Cordeiro, acho que ele nasceu antes. Ele estava pronto para esse grande dia. Quem é que mostrou para o João esse negócio? Que ele era o Cordeiro? O céu. Porque o céu sempre comunica com a terra, aonde tem homens que dizem, sim senhor, quando Deus fala. É o caso do Ananias. Deus falou para o Ananias, vai lá cara. Sim senhor. O cara é bandido, eu sei que é bandido. O cara é matador, eu sei que é matador. Matador de aluguel ainda, ele ganhava para matar, ganha para prender, amarra crente, arrasta com cavalo pelas ruas e faz um estrago na igreja. Mas o senhor mandou, eu estou indo. Imagina, imagina o Ananias chegando lá. Mas Deus mandou, está mandado. Agora pense comigo nesse evento dos 29 anos. O João disse, esse cara aí é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Jesus manda ficar em silêncio, desce as águas, e quando mergulha nas águas, o céu diz, não posso esconder o Cordeiro. Não posso ocultar a presença do Cordeiro entre aqueles que ele veio para salvar. Não posso.
Aí o céu se abre, o Espírito desce e uma voz soa dizendo: este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer, escutem ele. Aí Jesus sai do Jordão e vai para onde? Para o deserto. Lá no deserto, o capeta pensou: na multidão é ruim de pegar o cara. Pegar o cara na multidão, vai ter alguém que se posiciona para defender, ou tal, mas lá está sozinho, é eu mais ele. E o capetão foi para lá também. Aí Jesus está lá, o capeta, 40 dias e 40 noites, imagina a barriga roncando da fome, camarada. Às vezes eu faço um jejum assim de 15 dias, e quando chega 15 dias assim, as pernas estão querendo jogar o corpo no chão. Estou fraco, estou ruim, as coisas começam a ficar meio embaçadas, meio trêmulas assim na frente, está ruim. Imagine 40 dias e 40 noites, Jesus lá no deserto. Aí o capeta chega lá e diz: oh, se você é o filho de Deus, manda as pedras se transformar em pão, porque está escrito. Aí Jesus disse: mas nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O capeta disse: eu vou levar esse cara para um outro lugar. Ele levou Jesus para um outro lugar e mostrou todas as glórias do mundo. É por isso, irmão, que tem algumas igrejas no mundo que nós vivemos, algumas igrejas que elas se posicionam de maneira contrária à palavra. Não é que eu esteja falando mal de igreja, eu não gosto de falar mal de igreja, não. Eu, quando faço visitas, e quando eu vou na casa das pessoas fazer visita, eu aconselho as pessoas que venham para Jesus. Pois é, mas lá é tão longe lá, em MFA. Pois então, fera, tem passei numa igreja que no corredor aqui quando subi. Essa semana eu fui fazer umas visitas ali, não sei como é o nome ali, perto da Calavan ali. Fui, uma pessoa lá disse assim para mim: pois aqui pertinho de casa tem uma igreja, tem igreja aqui, e eu convido as pessoas. Então, fera, dobra o joelho aí, aceita Jesus, nós vamos orar por você, e vai congregar lá, serve a Jesus lá, e se algum dia resolver fazer uma visita na MFA, vá pronto, porque você nunca mais vai sair. Porque lá o negócio pega, a palavra é boa, a mensagem é boa. Então, vá sempre a fundo o carreiro da igreja ali. Mas eu disse que você for lá, você não vai voltar mais na outra. Você vai gostar de ficar. Porque aqui nós não vendemos peixe que Jesus deixa rico ninguém. Entendeu? Aqui os caras querem ser rico. Quer ser rico? Trabalhe. Quer ser rico? Rala o canudo, a cabeça, a paleta, os braços, viu? Sofra, e você vai ser um cara rico. Agora pode acreditar, Jesus não vai fazer nascer uma árvore de dinheiro no pátio da sua casa. Não. Tem que trabalhar para acontecer isso. Entendeu? E a MFA mostra esse lado do evangelho, esse lado puro do evangelho, que você conhece Jesus e cresce na palavra, e o resto vem depois. Se você for fiel, o pastor Ney disse aqui que Deus sempre faz primeiro o local, o abrigo, aonde vai colocar o peixinho, o aquário. Olha o tamanho do aquário que Deus fez, e olha o tamanho dos bichinhos que Deus colocou lá. Tem uns que engolem um homem inteiro, tem outros que engolem. Mas Deus fez um aquário para eles. Pera, teu habitat é esse, vira aí, não sai para fora não, sai para fora vai morrer. Então Deus é o controlador de tudo. Agora Jesus, queridos, na sua última semana, depois do deserto, venceu Satanás, superou todas as dificuldades, e ele vem agora para a última semana, que é a semana do projeto salvífico do céu, para alcançar nossas vidas. Todo o ministério de Jesus, os 3 anos e meio de ministério dele, foram marcados por milagres fantásticos que ele operou. Mas na última semana dele, ele gastou todo o seu tempo de ministério da última semana ensinando as últimas coisas que eram importantes para a salvação da humanidade. E quando ele começa a dar esses ensinos, ele está num jantar numa casa. Vocês já leram na Bíblia, está na palavra, o jantar de Betânia.
lá na casa de um tal de Simão, o leproso, não era mais leproso, foi curado da lepra. Em gratidão quis dar uma janta para Jesus, oferecer uma janta lá para Jesus. Mas sabe quando você vai receber uma visita nobre da sua casa, que você esquece de pontos essenciais? Uma certa vez na cidade de Canoinhas, o prefeito da cidade foi lá me convidar para me ser secretário do município. Eu tive uma visão que ele ia ganhar a eleição, antes de acontecer a eleição, e ele ganhou a eleição, e a visão que eu tive deu a quantia de votos que ele ia ter a mais sobre o outro concorrente lá, e exatamente os números de votos que Deus me mostrou na visão, foi os votos que ele ganhou a eleição, com aquela diferença, ficou agradecido. Aí juntou a comitiva toda da prefeitura, foi lá em casa. Aí eu disse para minha falecida esposa, disse, mas e agora, fera, como é que a gente vai receber essa gente aí? Eu nunca tive no meio dessa gente, fazemos um virado de feijão, o que vamos fazer agora? E aí a turma vem para comer, porque essa turma come. O que vamos fazer? Aí eu liguei para o cara lá, para um dos conhecidos, fera, o que o prefeito gosta de comer, rapaz? Ele disse, faz aí umas asas de galinha, uns pés de galinha, no meio de um arroz aí, faz uma gororoba, ele come isso aí, ele come com a mão. Sério, cara? Mas os homens não são homens chiques. Chique o quê? Eles são chiques lá no gabinete. Aqui nos bastidores eles são comunzão assim. Então, mas a gente esqueceu de muitos detalhes do que o moço deu para a gente preparar aquela janta. Eu imagino esse tal de Simão convidou o mestre disse, pronto, estamos marcados, vou lá, qual a hora que é boa para chegar, o senhor chega, tal hora, assim e tal, e o Simão fez tudo certinho, esqueceu de colocar a bacia para lavar os pés do mestre, não foi? Aí Deus, que nunca esquece de nada, pegou uma mulherzinha lá, que era de Betânia também, uma tal de irmã Maria. As Marias são muito abençoadas. Pegou aquela tal de Maria e disse, vai lá também na janta. Você não foi convidada, mas meta bronca lá. A moça disse, eu vou, mas só com a mão, só chegar lá e só comer, senhor. Parece que... Vou falar alguma coisa. Ela entrou lá no seu boticário e achou um frasco caríssimo lá, de perfume, e ela disse, é com esse que eu vou servir a janta desse dia. Eu vou, a casa do Simão não é tudo isso de limpeza. Tem umas casas que é só Jesus da causa. A casa do Simão às vezes não está muito arrumada, e o sofá do Simão é meio bagunçado, e eu vou levar um perfume lá. E ela levou o perfume. E Jesus estava na mesa dando uma palestra, um ensino para as pessoas, à roda da mesa, e todo mundo envolvido ali. A moça chegou, quebrou o vaso, derramou o perfume sobre ele, e era bastante, porque o perfume escorreu sobre ele, desceu nos pés dele, e ela desceu lá nos pés dele de joelhos, e ela secava e lavava os pés dele com o cabelo da cabeça, e aquele perfume que não era um shampoo para passar no cabelo de uma senhora chique, mas ela fez em gratidão ao Senhor. Aí alguém disse, por que fizeram isso? Esta mulher é uma maluca, uma doida, porque esse dinheiro, o perfume se venderia por 200 dinheiro, e ela gastou tudo à toa aí. Jesus disse, o que ela fez vai ser contado no mundo inteiro para a memória dela. Aí alguém quis achar ruim. Aí Jesus olhou para o Simão, que era o dono da casa, e disse para ele, rapaz, quando eu cheguei aqui, você não me deu um ósculo santo, um beijo no rosto. Quando entrei aqui, você não colocou a bandeja de água para me lavar os pés na entrada da porta. Mas esta mulher, desde a hora que ela entrou, ela está lavando, massageando e enxugando os meus pés com seus cabelos. Isto é o que aconteceu na última semana de Jesus. E aí ele disse, isso que ela fez é preparando o meu corpo. Olha como faltava inteligência para as pessoas quando estão ouvindo a mensagem. Não tem gente que ouve a mensagem da palavra de Deus, a pregação da palavra, e ele não presta atenção? A ciência que estuda a antropologia disse que para mim conseguir a sua atenção eu gasto 40 minutos.
E eu falando 40 minutos aqui para você, paulatinamente, todos os tópicos, tudo certinho. 40 minutos, aí você esquece do celular, do serviço, da conta, da casa, da namorada, do namorado, daquele que vai namorar ainda. Esquece de tudo e começa a focar na palavra que você está ouvindo. 40 minutos depois. Então, quando eu prego menos de 40 minutos, quanto que você levou para casa? Ah, ele grita lá, ele fala alto lá, ele tem uma voz feia. É isso que você leva. Mas o conteúdo que saiu não foi junto. Faltou? Porque a concentração precisa disso também. Está entendendo? Aí Jesus fala que a mulher tinha feito aquilo preparando o corpo dele. Os discípulos não entenderam, ninguém entendeu nada. E do que ele estava falando mesmo? Da sua morte. Porque os judeus usavam embalsamar o corpo das pessoas. E para embalsamar vai perfume. E ele disse, essa moça fez isso preparando o meu corpo para a morte. Mas eles não prestaram atenção nisso. E quando saíram dali, que foram adiante, o texto bíblico disse que ele disse para os discípulos, vão na minha frente. Tem um cidadão aí que tem um burrinhozinho. Lá na minha cidade do interior, lá eles dizem assim, um burrico. É um jaguinho pequeno. Vão lá, só encontrar esse jaguinho amarrado. Peço nada para ninguém. Chega lá, solta o jaguinho e traz aqui para mim. Se alguém perguntar, vocês dizem, o mestre precisa dele. Fizeram isso. Chegaram lá e encontraram o animalzinho amarrado. E Jesus disse, no lombo dele nunca subiu carga nenhuma. Nunca ele carregou peso nenhum. Eles perguntaram se animal é de trabalho, se é puxador de carroça, Aí alguém disse, não, esse é um animalzinho novinho, nunca fez serviço nenhum. Então é esse mesmo. E levaram. Chegaram lá, Jesusinho montou naquele animal. E eu imagino Jesus, eu acho que ele era do tamanho do Monei. Eu acho que Jesus era mais ou menos do tamanho do pastor Ney. Imagina o pastor Ney num jeguinho pequenininho embarca. É como embarcar um cidadão grande numa bicicleta minha. O pastor Ney andar na minha bicicleta. Vai arrastar os pés no chão, bater o joelho no pedal, na coisa aqui, no guidão, e vai dar ruim. Imagine Jesus andando naquele jeguinho, o jeguinho sofrendo para levar. E Jesus andando em cima do jeguinho. Quando o pessoal vê ele descendo para entrar em Jerusalém, eles começaram a gritar: Hosanas, bendito o rei que vem em nome do Senhor. E esse grito incomodou quem não gostava de Jesus. Alguém disse: manda parar essa gente, estão fazendo arruaça, estão fazendo um barulho enorme, estão incomodando a população, isso não é legal, nunca aconteceu isso antes. Aí Jesus disse: se conforme com o grito deles, porque se esses caras hoje parar de cantar, de gritar, as pedras vão começar a gritar. Aí os caras dizem: meu Deus, é muita pedra, então é melhor essa turma cantar mesmo, deixa eles cantar. As pedras em silêncio e eles cantando. Jesus entra em Jerusalém e não entra montado num cavalo branco. Os reis da época andavam de cavalo branco. Os melhores eram preparados para os reis e os príncipes. Para Jesus não. Sabe por quê? Porque ele não precisa de saliência para mostrar quem ele é. Ele só precisa fazer o que tem que ser feito. Entendeu? Eles entram em Jerusalém, Jesus entra e vai no templo. Eu estou andando na última semana de Jesus. Isso começa lá no 24 de São Mateus e vem. Este Jesus vai no templo, chega lá, tinha uma turma de gente vendendo. Sabe por quê?
Porque a lei de Moisés dizia que tinha que levar o boi para fazer o sacrifício, tinha que levar o cordeiro, a ovelha, o bode, para oferecer esse sacrifício em cima do altar das ofertas em Jerusalém. E sabe o que eles fizeram? Vamos facilitar, cara. O templo é lá em Florianópolis, vamos fazer a ideia que seja, lá em Florianópolis, na capital do estado. O templo é lá em Florianópolis. E eu vou pegar um boi aqui em Itajaí, vou levar o boi puxado pela corda até Florianópolis para oferecer o sacrifício lá. Porque é lá o altar da oferta. Aí os sabichões que queriam ganhar dinheiro às custas do povo, sabe o que eles fizeram? Fizeram um potreiro para criar o gado ao redor do templo. E aí criavam boi, vaca, ovelha, bode, carneiro, jumento, até pombo, até passarinho, eles criavam lá. Aí o cara saía daqui de Itajaí, ia fazer uma viagem turística, não ia confessar pecado nenhum, não ia ser perdoado de pecado nenhum, porque já estava pecando em chegar lá e comprar o sacrifício. Mas os caras estavam lá fazendo oferta. Aqui a vaca custa tanto, e ali custava tanto, e dava um auê, um fuzuê lá. E Jesus chegou lá, viu isso acontecendo, sabe o que ele fez? Chutou o balde. Fez uma anarquia lá, abriu as gaiolas dos pombos. Eu imagino como é que deve ser. Abriu a porteira do curral, e boi, ovelha e cabrito foram para o mundo. E ele disse: a minha casa é chamada casa de oração, e vocês transformaram num covil de assaltadores. É a última semana dele. Aí ele sai do templo, dá um ensino para os discípulos, um grande ensino, mostrando para eles que era necessário que ele fosse embora, era preciso que ele fosse, para que os discípulos ficassem amparados por um amigo chamado Espírito Santo. Ele precisava ir embora. Mas eles não entendem o ensino que ele está dando. Aí ele diz: eu quero comer uma Páscoa com vocês. E não era dia de comer Páscoa. Sabe que dia era esse? Quinta-feira. Não era dia de comer Páscoa. Estava antes da chegada da Páscoa. A Páscoa estava chegando, mas não era Páscoa ainda. Os discípulos disseram: não é que o Senhor quer que a gente prepare a janta da Páscoa para nós? Ele ensinou eles lá, tem um cenáculo mobiliado, chegam lá, peçam para o dono da casa, digam que o mestre quer comer a Páscoa aí com os discípulos, e ele vai ceder. E o homem cedeu, e eles prepararam a Páscoa, e Jesus vai para a mesa com os discípulos. Uma das maiores lições que eu aprendo no cristianismo é nessa Santa Ceia. Ele disse para os discípulos: eu desejei muito esse dia, eu queria demais esse dia, e eu confesso para vocês que estou emocionado. Fizeram a Páscoa. Jesus partiu o pão, deu para cada um deles, pegou o cálice, deu para cada um deles, e disse para eles: eu nunca mais vou comer o fruto da vide, eu nunca mais vou comer pão sem ser no reino do meu Pai, junto com vocês. Eu nunca mais vou fazer aqui. Ou seja, ele estava dizendo para os discípulos: esta é a última vez que eu vou participar de uma Santa Ceia com vocês. Mas os discípulos não entenderam. Eles não se atentaram para isso. E Jesus continua dando as suas instruções. A Bíblia diz que ele pega uma toalha, tira suas vestes. O judeu usa 3 tipos de vestes. O judeu, ele usa um calção de linho fino que cobre até para baixo do joelho.
para que no caso dele subir alguma escada e o vento soprar nas suas vestes, o seu joelho não apareça. É coisa do mosaico lá, coisa da lei. Por cima desse calção de linho fino, ele usa uma veste chamada túnica, que ela é partida em 4 partes, presa aqui em cima dos ombros. E por cima daquela túnica ele usa um vestido largo, muito largão, amarrado na cintura com um lenço. Agora está vindo essa moda e as mulheres estão amarrando um lenço também assim, em cima, umas saias, uns vestidos, está por aí, copiando o judeu. Enfim, Jesus tira essa vestimenta de cima, fica somente com a túnica e o calção de linho fino, amarra uma toalha à cintura, prepara uma bacia com água e começa a lavar os pés dos discípulos. É antagônico essa proposta de Jesus. Por quê? Porque os maiores sempre são servidos pelos menores. Mas ele não. Ele quis dar o modelo de como servir o reino de Deus. Os maiores servem sempre os menores. Quando ele fez esse ato, eles não entenderam muito. Ele estava assinando documento que registrava o direito da entrada na glória daqueles homens ali. A Bíblia Sagrada diz que a Jerusalém Celestial tem quantas portas mesmo? 12 portas. Por que 12 portas? Porque eram 12 apóstolos de Jesus. E os apóstolos e seus nomes foram registrados. E nesse dia da lavação de pés, Jesus Cristo estava colocando neles a marca do reino de Deus. Aonde vocês pisarem, vocês têm que ter a marca desse momento que eu fiz para vocês aqui. Eu lavei os pés de vocês. Tem gente que precisa que Jesus lave de novo os pés, porque às vezes ele lava o pé aqui, daí sai ali, vai para a lama de novo, e, enfim. Mas esse foi um ato simbólico de Jesus também, lavar os pés dos discípulos. Os discípulos não entenderam ainda. Aí Jesus Cristo chega na sexta-feira e ele diz, cedo do dia, ele diz, alguém de vocês vai me trair. A traição é uma coisa que machuca mesmo, irmão. Uma pessoa traída, ele fica com ferimentos cruéis, que às vezes não saram com os remédios mais fortes que existe na face da terra. Não sara. A traição é coisa ruim. Ele disse, alguém de vocês vai me trair. E quando ele fala isso, eles começam a se questionar entre eles. Na hora do café, ei, ele falou que alguém vai trair. Você não está pensando bobagem, né, Pedro? Você não está pensando bobagem aí, né, André? Felipe, você não... Olha, nós te surramos, cara. Pelo amor de Deus, o mestre... Só que o Judas já tinha negociado lá, com os caras lá, para entregar Jesus. Entendeu? E quando chega a noite, Jesus disse, eu quero que vocês venham comigo, porque a gente vai para a igreja orar. E o texto que eu li, disse que eles foram para onde? Para o jardim do Getsemane. Sabe que lugar era esse? O lugar da prensa. Não sei se você conhece prensa. Eu trabalhei muitos anos em firmas de móveis e a gente usava prensa lá. O material entrava todo entortado dentro da prensa, todo cheio de caroço, de onda na prensa, mas ela apertava 1.500 quilos por centímetro quadrados. Cada centímetro, 1.500 quilos a prensa, os pistões dela apertavam. Então imagina o que é que não endireita num troço desse aí. Não tem que não endireite. Jesus pegou os discípulos e disse, vamos lá para o monte do Getsemane, para o jardim. E sabe por quê? Porque a queda do homem
Começou aonde? No jardim. Começou lá no Éden. A queda, a derrota, o sofrimento, a angústia, a separação de Deus e homem começou lá no jardim do Éden. Agora Jesus pega os seus discípulos e leva para o jardim do Getsêmani. Qual a intenção de Jesus? Aqui é o lugar do recomeço. Aqui a gente vai recomeçar de novo. E ele chega lá no jardim e ele deixa os discípulos num determinado lugar e deixa confortável. Eles sentem aí, fiquem tranquilos, porque eu vou um pouquinho mais adiante. Chamou Pedro e os 2 filhos de Zebedeu e vão um pouquinho mais adiante para orar. Só que quando Jesus chega lá, a tristeza dominou ele por inteiro. Sabe por quê? Porque o meu pecado e o teu pecado estavam lá naquele jardim, naquela noite. E ele não só viu, ele sentiu o peso do nosso pecado ali no jardim. E a angústia dele foi tão grande, o sofrimento espiritual dele foi tão grande que a Bíblia Sagrada disse que ele suou gotas de sangue. A angústia foi tremenda, ultrapassou os limites da força humana, e ele suou grandes gotas de sangue. Aí tem pessoas que pensam que a vitória do cristianismo começou na cruz, como ele pregado lá na cruz. Que a vitória do cristianismo começou na sepultura vazia. Que a vitória do cristianismo começou quando Jesus pegou a cruz nas costas e levou para o alto do Gólgota. Não, a vitória do cristianismo começou naquele momento no jardim, quando ele dizia: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice sem que eu beba. E o pai não lhe deu atenção. Sabe por quê? O meu pecado e o seu pecado, a minha vida e a sua vida estavam em jogo naquele momento. Mas ele preferiu a sua morte, a nossa restauração. Ele preferiu morrer para nos restaurar, para nos comprar de uma vida que a gente não tinha como pagar o preço do pecado que a gente vive aqui. A gente não tinha como. Então ele resolveu, ele optou por isso, e ele se entregou na cruz. As bofetadas que ele ganhou do carrasco, o chicote que ele ganhou do carrasco, a lança que o carrasco entesou no seu lado, de onde vazou o sangue com água, era o ápice da salvação? Não! Ele já tinha decidido antes. Pastor Ney disse que ele, antes da fundação do mundo, não foi, pastor Ney? Antes da fundação do mundo, ele já tinha sido oferecido. Sabe por quê? Adão e Eva pecaram, e Deus imolou um animal para fazer roupas para aquele casal de gente que fez pecado. Quando Jesus Cristo sobe no Gólgota, quando Jesus Cristo sobe no jardim para fazer essa última oração, quando ele está lá no jardim, é Deus dizendo para mim e para você: ei, a tua veste está limpa, você está purificado, os teus vestidos estão branquecidos, você agora tem direito. E eu e você, sem pagar nada, absolutamente nada, temos o direito de chegar na cidade e entrar na cidade pelas portas. Acredite, Deus quer mudar a história da igreja, e você precisa dar mais valor à palavra. Quantos anos Jesus tinha quando foi embora? Quando foi para a cruz? 33 anos. Alguns dizem 3 anos de ministério, 3 anos e meio. A maior linha da ciência que estuda a Bíblia diz 3 anos e meio de ministério. 3 anos e meio ele ficou com os discípulos. Aí quando todos eles estavam em parafuso, em pânico, agora terminou, agora acabou, não tem mais o que fazer, morreu nosso mestre. E acreditem, irmãos, lá no jardim estava o ministério de Jesus todinho. Estavam todos os 12 apóstolos. Um foi para levar os traidores que foram pegar Jesus, e 11 foram porque ele levou junto com ele. Mas na hora da prisão, quantos sobraram? Nenhum.
nenhum. Ele ficou sozinho. Mas ele olhava para Itajaí e enxergava a gente. Ele olhava para Santa Catarina e enxergava uma igreja que cresce aqui, um povo que ama Ele, um povo que adora a Bíblia, um povo que quer servi-lo. Ele olhava para todos os lados e ele via gente chegando de todos os lados para o arrependimento e para o reino de Deus. E ele precisava derramar seu sangue então para a purificação dos nossos pecados. Aquele cordeiro que Deus imolou no jardim para fazer vestimentas para Adão e Eva, para se cobrirem, para cobrir a sua nudez, era o cordeiro que derramou sangue para que houvesse roupa naquele casal. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo precisou morrer para que nós tivéssemos direito a um estilista do céu que fez uma veste para mim e para você. E a nossa veste é exclusiva, é única. Ninguém vai vestir a minha, ninguém vai vestir a sua. A gente vai entrar lá vestidos com roupas eternas, porque Ele já comprou no dia dessa crucificação. O que nós fizemos por Ele? O que estamos fazendo por Ele? Quantas vezes estamos cometendo coisas que ofendem Ele? Quantas vezes andamos pelas ruas da nossa cidade, que deveriam ser as ruas evangelizadas para o povo de Deus, e cometemos atos errados andando nas ruas da cidade? Eu tenho dito para Jesus: Senhor, eu não quero ser um maculã normal, eu quero ser um maculã estragado, mas eu quero que a sociedade olhe para mim e possa encontrar em mim Jesus Cristo. Eu quero ser um espelho para essa sociedade, eu quero ser um modelador, eu quero ser alguém que, se eu não puder pregar para as pessoas, que o meu testemunho, que a minha vida possa pregar para as pessoas sem eu dizer nenhuma palavra. Queridos, Deus está buscando uma igreja desse jeito. Ele está preocupado com uma igreja que pensa assim, que se preocupa com isso, uma igreja que se doa para fazer o reino de Deus progredir. Eu quero fazer uma oração por você nessa noite. Talvez nós sejamos mais ingratos que os discípulos. Talvez sejamos pior do que eles. Mas o Senhor está dizendo para nós: pastor Ney pregou aqui minutinhos, uma palavra de oferta. Ele pode contar com você? Será que Ele pode contar conosco? Quantas almas levaremos para o reino de Deus através do nosso testemunho, através da nossa fala, através do nosso silêncio, porque nem sempre é falando que se ganha almas para Jesus. Às vezes o silêncio ganha mais do que falando, porque quando falamos, abrimos a boca, dizemos um monte de asneira que nem entendemos o que estamos dizendo. Mas quando nós nos silenciamos, quando nós fazemos oração em espírito, quando nos posicionamos na presença das pessoas e queremos representar Deus, então o céu vem sobre nós, então nós somos diferentes, então o céu ganha, porque pessoas olham para a gente e encontram em nós alguém que brilha como o brilho de Cristo. Fecha os teus olhos nessa noite, por favor, curve a tua cabeça, fecha os teus olhos. Deus pode contar com você, Deus quer contar com você. O que é que pode ser feito mais que Deus não tenha feito para nos usar, para nos trazer à luz o evangelho transformador? O que mais Deus tem que fazer? Eu tenho que sofrer uma revelação eterna, eu tenho que sofrer uma revelação do céu diferente. Não, irmão, não, irmã, pensa isso não. Diga para Ele: como é que eu estou me vestindo? Será que do jeito que eu estou me vestindo, eu estou atraindo a atenção das pessoas para o reino de Deus? Como que eu estou me calçando? Como que eu estou andando? Em que lugares estou indo? O que estou fazendo da minha vida cristã? Será que por onde eu vou, eu estou atraindo pessoas para o reino? Nessa noite, Deus quer mudar a tua história, e eu quero que você fique em pé comigo, por favor. E se Deus fala no teu coração de alguma forma, eu quero fazer uma oração por você. Eu quero que você venha na frente. Se você quer ser alguém que sabe que Deus possa contar contigo para fazer uma grande obra, uma grande tarefa,
Quem sabe Deus está trabalhando em você para fazer de você alguém que vai fazer a diferença neste tempo final. E Deus está esperando que você se decida. Ele está esperando que você diga: eis-me aqui, eu estou pronto, eu quero fazer, eu quero te representar, eu quero, Senhor, aonde o Senhor quiser que eu vá, eu quero ir, e quero fazer o melhor por ti. Nessa noite, Deus quer levantar pessoas aqui para fazer um grande trabalho, um bom trabalho para o reino. E eu quero que você seja este alguém que vai produzir no reino do céu transformação de vidas através da sua vida. Oremos ao Senhor. Pai que está nos céus, a tua palavra é fonte de vida. Não existe nada, Senhor, neste